Oi, pessoal. Bom dia para uns, boa tarde para outros, boa noite para outros. Hoje a gente vai trabalhar com o modelo de Flipped Classroom, que vocês assistem esse vídeo antes da aula e na aula vocês vão ter uma atividade para fazer, ok? Espero que todo mundo tenha lido o texto, que não leu ainda, ainda dá tempo, tá? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a inteligência e sua mensuração. Então, a gente começa com essa pergunta, né, que eu acredito que ela continua sendo uma grande interrogação: o que é inteligência, certo? Seria definida de maneira geral enquanto uma capacidade multifacetada que se manifesta de diferentes formas ao longo da vida, ou seja, eu tenho várias capacidades envolvidas, várias habilidades envolvidas, né? E essas habilidades elas aparecem de formas diferentes para a gente. Capacidades como adquirir e aplicar conhecimento, raciocinar com lógica, planejar de maneira eficaz, fazer uma dedução, né? Fazer um julgamento sólido, também solucionar problemas, a capacidade de entender e visualizar conceitos, né? Mesmo quando esses conceitos são abstratos, a capacidade de prestar atenção, manter o tônus atencional, ser intuitivo, né? Você conseguir, a partir de elementos do ambiente, tomar algumas decisões ou fazer algumas, né, observações, certo? Encontrar as palavras e os pensamentos certos com facilidade e enfrentar novas situações, ajustando-se a elas e tirando delas sempre o melhor proveito, né? Que é o que algumas pessoas chamam de resiliência, certo? Essa seria uma definição geral sobre o que seria inteligência e está no texto da apostila de vocês, certo? Foram feitas algumas pesquisas, né, e foi identificado que as concepções de inteligência para leigos e para especialistas, elas são semelhantes. Então, eles separaram grupos de pessoas leigas e grupos de pessoas especialistas e perguntaram o que é inteligência, certo? Mas eles chegaram às mesmas conclusões, que é a inteligência enquanto uma capacidade prática de solucionar problemas, uma capacidade boa, né, verbal, de comunicação e uma certa competência social, ok? Competência social estaria mais relacionada às nossas relações sociais, certo? Para Spearman, né, já falei dele, né, para vocês em algumas aulas de prática. O Spearman fala que, na verdade, a inteligência tornou-se uma palavra com tantos significados que finalmente não tem qualquer um, né? Então, como existe uma grande discussão entre os teóricos, né? Cada um aponta a sua visão de inteligência, o Spearman inteligentemente, né, veio com essa frase, né? Para o Galton, né, a inteligência tem uma parte hereditária, certo? Então, ela é herdada em parte, certo? Ela está muito associada na teoria de Galton a capacidades sensoriais, certo? Seria uma série de processos distintos que podiam ser avaliados apenas por testes separados, ok? Já Binet, ele lançou o movimento da testagem, como a gente já discutiu em outras aulas. Ele também não deixou uma definição muito clara acerca de inteligência, mas ele disse que a inteligência é formada por componentes que vão incluir aí o raciocínio, o julgamento, memória e abstração. Ele também dizia que as capacidades, né, relacionadas à inteligência, elas interagem de forma que produzem uma solução de algum determinado problema, certo? Então, a ideia dele, né, é essa inteligência que a gente tem vários componentes que estão o tempo inteiro interagindo para produzir alguma coisa, certo? Já o Wechsler, que é daquelas escalas Wiesk e Weiss, ele já traz um conceito diferente de inteligência, né? Falando dessa capacidade global que o indivíduo tem para agir de modo intencional,
pensar com racionalidade, lidar de maneira efetiva com o seu ambiente. Aí também traz essa ideia de que ela é multifacetada, ou seja, ela tem várias possibilidades, né? Tem várias facetas, ok? E se constitui de capacidades cognitivas e de personalidade. Então, o Westley traz essa diferenciação, né, dizendo que faz parte da inteligência tanto a parte cognitiva quanto a parte emocional, né, que está mais relacionada à personalidade, certo? E para ele, a melhor maneira de medir a inteligência global, ou seja, essa inteligência mais geral, que envolve tanto capacidades cognitivas quanto capacidades, né, relacionadas à personalidade, é através da natureza verbal, certo? Ou seja, da linguagem, da forma de se comunicar verbalmente e o desempenho, tá? Esse desempenho já está mais relacionado com a parte de execução, certo? Então, quantos fatores há realmente envolvidos na inteligência, né? Vocês já viram, alguns de vocês já viram o WISC e o WISE, e vocês devem ter observado, e para quem ainda não viu, né? O WISC e o WISE são dois testes, né, grandes, né, de avaliação geral da inteligência global, certo? E ele pode ser dividido tanto em escala executiva e escala verbal, certo? Quanto, né, em índices fatoriais, ok? Os índices fatoriais do WISC e do WISE são relacionados à memória operacional, à compreensão verbal, à organização perceptual e à velocidade de processamento. Então, foi feita uma análise fatorial, ok? Que é um procedimento estatístico que foi realizado para identificar que fatores da inteligência global estavam presentes nesses dois testes de inteligência, que é o WISC e o WISE, ok? Então, quando a gente vai analisar os resultados, a gente vê tanto o QI geral, quanto o QI de execução e o QI verbal, como a gente também pode olhar para os índices fatoriais, que são esses quatro, ok? Aí a gente passa para Piaget, muito bem conhecido de vocês, acredito eu, certo? Que vê a inteligência enquanto um tipo de adaptação biológica em desenvolvimento ao mundo exterior, certo? À medida que habilidades são adquiridas, essa adaptação vai aumentando. Então, o indivíduo vai interagindo com o ambiente, certo? E as estruturas psicológicas dele, ou os esquemas mentais, como Piaget chama, são sempre reorganizadas, ok? Então, a aprendizagem vai acontecendo por meio de assimilação, que eu tenho uma organização de informações de acordo com o que já era pensado, e acomodação, mudar o que é percebido, de modo que se ajuste às novas informações. Então, é mais ou menos assim, eu já tenho um conhecimento prévio, né? Eu já tenho alguma coisa, e aí eu chego com um conhecimento novo, eu faço uma associação com esse conhecimento prévio que eu já tinha, e com o tempo eu vou acomodando esse conhecimento novo, né, com o que eu já tinha, certo? E aí o Piaget, ele descreve 4 estágios do desenvolvimento, certo? O período sensório-motor, que seria até mais ou menos 2 anos, a criança, né, vai exibindo um comportamento de intenção. Então, ele tem intenção de fazer alguma coisa, certo? Então, ele se move em relação ao objeto, ele busca esse objeto, ok? Ele sabe que ele precisa caminhar para chegar até aquele objeto. Já o período pré-operatório, dos 2 aos 6 anos de idade, há um entendimento de conceitos de acordo com o óbvio, certo? Então, ele vai compreendendo algumas coisas que são mais óbvias, vamos dizer assim, né? Do que seria uma coisa mais abstrata, certo? Já o período operatório completo, que vai dos 7 aos 12 anos, aparece a questão inédita, vamos dizer assim, da reversibilidade do pensamento. Então, ele consegue fazer algumas compreensões, né, que antes ele não conseguia. Por exemplo, quando você coloca moedas, né, para uma criança analisar, olha essas moedas, você coloca 5 moedas e uma cédula de R$ 2. E aí, qual que tem mais dinheiro, certo? É provável que ele ache, né, que as moedas
significam mais dinheiro do que a cédula, certo? Por conta dessa questão que não existe a reversibilidade do pensamento. Já no operatório concreto, ele consegue fazer uma abstração e entender melhor, certo? Que o R$ 2 vale mais do que 5 moedas de 10 centavos, ok? E aí, finalmente, o operatório formal, que é a partir dos 12 anos de idade, seria uma capacidade de abstrair e lidar com ideias independentes da própria experiência. Só lembrando que reversibilidade é a capacidade de perceber que a realidade ela não é estática, só para ficar mais claro, ok? Continuando com o Piaget, ele foca no interacionismo. Ele diz, né, que, na verdade, tanto a hereditariedade quanto o ambiente, eles interagem de forma que eles influenciam o desenvolvimento da inteligência, ok? Falando um pouquinho mais de análise fatorial, tá? São um grupo de técnicas estatísticas que visam determinar a existência de relações que podem existir entre conjuntos de variáveis, incluindo scores de testes, certo? Então, há sempre um foco na identificação de capacidades consideradas componentes da inteligência. Foi usado isso aí no teste do Fisk e do Weiss, por exemplo, certo? E aí a gente entra com a teoria do Spearman, ou a teoria bifatorial da inteligência, certo? O que o Spearman traz é que existe um fator geral, certo, de inteligência, que toca, de alguma forma, fatores específicos relacionados à inteligência. Então, a inteligência são várias capacidades, cada capacidade possui um fator específico, mas existe um fator geral que toca todas essas capacidades específicas, certo? E ele diz que quanto maior a magnitude de G, que é esse fator geral, em um teste, melhor ele prediz a inteligência global, né? E aí vocês vão ver diversos testes de inteligência que se propõem a medir esse fator G, que é um fator geral de inteligência, certo? A gente entra também em Thurston, né? A inteligência é composta por 7 aptidões primárias. Uma habilidade pode ser mais forte do que a outra em determinado indivíduo, certo? Então, ele considera que existem essas aptidões e que essas aptidões vão se desenvolver no indivíduo de acordo com o ambiente desse indivíduo, certo? Temos também a teoria do Gardner. A teoria do Gardner é muito famosa e bastante aceita, né? O Gardner ele fala que não tem só um tipo de inteligência, tá? Ele fala que existem vários tipos de inteligência, como, por exemplo, a corporal sinestésica, que é essa habilidade maior de dança, de movimento e controle do corpo, certo? Lógico, matemática, que acho que não está muito nas humanas, né? Mas é essa inteligência relacionada a números, a linguística, né? Mais relacionada à escrita, à poesia, certo? Espacial, tá? Que também tem a ver com essa localização e organização espacial que a gente tem no mundo, tá? A musical, que está mais relacionada à música, a interpessoal, que é aquela habilidade, né, de comunicação com as pessoas, a intrapessoal, que é a capacidade de autoobservação, e a naturalista, que está também mais relacionada com as questões de natureza e espiritualidade, ok? Aí, depois do Gardner, veio o Goleman, Daniel Goleman, falando sobre inteligência emocional, um tema que está super em alta aí na mídia, né? Está sendo debatido, que é importante inteligência emocional. Essa inteligência emocional seria essa capacidade para o autoconhecimento, né? E essa capacidade também de empatia, ou seja, eu consigo compreender, não só compreender, mas me colocar no lugar do outro, né? Existe uma certa dificuldade hoje em dia
de isso acontecer, né? As pessoas não conseguem mais, algumas, né, se colocar no lugar da outra, né? Enfim, é uma capacidade muito importante para o psicólogo, certo? Porque a gente precisa sempre compreender o lado da outra pessoa, ok? Aí também a gente tem o Cattell e Horn, né, que falam de dois conceitos interessantes a respeito de inteligência, que é a inteligência cristalizada e a inteligência fluida. A inteligência cristalizada seria um produto de aprendizagem, certo? Estaria relacionado com o ambiente. Então, habilidades e conhecimentos adquiridos que dependem de exposição a determinada cultura e dependem também de educação formal e informal, ou seja, aquela educação que a gente recebe na escola e aquela educação que a gente recebe em casa, certo? Ela pode ser recuperada, ok? E envolve a aplicação de conhecimentos gerais. Já a inteligência fluida, ela é fruto da hereditariedade. Então, são capacidades não verbais que normalmente não estão relacionadas com a cultura e elas ocorrem independente de alguma instrução específica. Também consideram outros fatores, como o processamento visual, auditivo, quantitativo, a velocidade de processamento, processos de leitura e escrita, memória de curto prazo, armazenamento e recuperação a longo prazo, certo? E a gente vai para o Carroll, que fala da teoria dos 3 estratos de capacidades cognitivas. Tá? O primeiro extrato seria a inteligência geral, um segundo extrato seria a inteligência fluida, cristalizada, que está mais relacionada à memória e aprendizagem geral, à percepção visual ampla, percepção auditiva ampla, capacidade de evocação, ou seja, de buscar, né, uma memória, tá? Velocidade cognitiva ampla e velocidade de decisão. Tá? E o fator número 3 são fatores de nível, ou seja, eles estão sempre ligados ao segundo extrato e eles vão depender do tipo de extrato que está sendo utilizado. Também o modelo CHC, né, que na verdade vem de Cattell, Horn e Carroll, certo? Mas esse modelo é do McGrew e do Flanagan. Ele une tanto a teoria da inteligência fluida e cristalizada, quanto a teoria dos 3 estratos de capacidades cognitivas. Isso acaba gerando 10 amplas aptidões que se agrupam em aptidões específicas, em torno de 70, certo? Envolve tanto a inteligência fluida quanto a cristalizada, conhecimento quantitativo, capacidade de leitura e escrita e diversos fatores que todas as 3, no caso todos os 3 autores, né, falam, no caso são 2 teorias, 3 autores, ok? Aí tem o famoso Luria, né, que vai falar da inteligência mais enquanto um processamento de informações, certo? Então ele focaliza em como a informação é processada, ao invés de o que é processado, tá? E aí ele fala de 2 tipos de processamento da informação, que é o processamento simultâneo, onde a informação é integrada de uma só vez, e o processamento sequencial, que a informação ela é processada individualmente em sequência. Como é isso, né? Por exemplo, se eu tenho aí do lado esquerdo da tela de vocês uma obra de arte, Van Gogh, sou fã, certo? Esse quadro chama-se Starry Night e esse tipo, né, de processamento seria diferente, por exemplo, não sei se vocês assistem How to Get Away with Murder, mas se vocês assistem CSI ou qualquer tipo de série, né, que envolve um desenvolvimento mais sequencial, então eu vou lentamente captando as informações que a série vai dando dicas, né? E eu vou captando essas informações para formar uma ideia, certo? Então, no caso do Van Gogh, eu tenho processamento simultâneo, ou seja, eu olho para a imagem e as informações são captadas de forma geral, né? A imagem, no caso. Já no sequencial, eu tenho várias informações que eu vou juntando
de forma sequencial até formar, né, a informação. Mudando de teórico, a gente vai para o Sternberg. Ele fala da teoria triádica de inteligência, porque ele acredita que a essência da inteligência são nossos pensamentos e ações que podem ser organizados, coerentes e responsivos tanto às nossas necessidades internas quanto às nossas necessidades externas, certo? E aí ele traz o conceito de inteligência analítica, criativa e prática, tá? A inteligência analítica seria aquela que você consegue aprender com facilidade, com pouca repetição, certo? Consegue analisar ideias facilmente, pensamentos e teorias, tá? A inteligência criativa estaria relacionada a uma grande imaginação e habilidade em gerar ideias interessantes, criatividade, certo? E a inteligência prática estaria relacionada a como você lida com as pessoas, como você consegue organizar um trabalho para que ele seja executado, como é que você observa o ambiente à sua volta e percebe o que funciona e o que não funciona. Também traz 3 tipos de componentes, são os metacomponentes, que você está essa fase, né, do planejamento, monitoração e avaliação, os componentes de desempenho que processam informações que sustentam os metacomponentes e os componentes de aquisição do conhecimento, onde você aprende como fazer alguma coisa pela primeira vez. E o Sternberg também fala que a inteligência bem-sucedida seria aquele grau em que a pessoa se adapta ou compartilha, como ela molda, como ela seleciona ambientes de forma compatível, né, com os padrões de sucesso pessoal e social. Então, seria aquela pessoa que consegue identificar o que é preciso ser feito, como ela precisa reagir, como ela precisa se comportar no ambiente dela, certo? Para que ela alcance esse sucesso pessoal e social. Em relação, gente, a mensurar a inteligência, né? Existem diversas controvérsias a esse assunto, mas a gente continua fazendo isso de alguma forma, mensurando a inteligência, né? Por que a gente faz isso? Isso é algo que vocês vão, né, comigo discutir em sala, certo? Então, mensurar, primeiramente, significa, né, mostrar o desempenho de um examinando em diferentes tipos de testes e tarefas em uma função do nível de desenvolvimento. Então, eu vou pegar essa pessoa, naquele nível de desenvolvimento dela, eu vou pegar uma amostra do que ela faz, né, do comportamento dela, do desempenho dela, tá? E eu vou comparar em diversos tipos de testes, eu vou comparar com uma população, certo? Então, os testes de inteligência, a gente compara o desempenho de uma pessoa com a população normalmente da mesma idade dela, com a mesma escolaridade, certo? Então, eu preciso entender essa pessoa dentro de uma população. Ela está acima da média, ela está na média, ela está abaixo da média, tá? E é isso que a gente vai identificar. Tarefas utilizadas em testes e focos de avaliação na primeira infância estão mais relacionadas ao desenvolvimento sensório-motor. Então, como a criança, ela vai se desenvolvendo, tá? Os bebês, no caso, tá? Já as crianças, né, são capacidades verbais e de execução, certo? Essa execução são tarefas, né, que ela precisa manipular perceptualmente o ambiente, ela precisa organizar esse ambiente, tá? E em adultos, quando a gente diz eu estou medindo a inteligência, eu estou, na verdade, observando a capacidade de retenção de informação em geral, o raciocínio quantitativo, a linguagem expressiva, então ele consegue se comunicar, ele é bem sucedido nessa comunicação, a memória e julgamento social, no sentido de ele faz julgamentos adequados, ele identifica expressões faciais, ele identifica situações sociais, como ele deve agir, como ele deve funcionar, ok? Então, a gente analisa, quando a gente aplica os testes, como eu já comentei com vocês, a gente não somente analisa o resultado do teste, a gente observa como essa pessoa responde esse teste, como essa pessoa lida com as dificuldades,
como ela lida com os fracassos, ok? Então, estou sempre analisando reações ao sucesso, ao fracasso e às frustrações durante a realização das entrevistas e durante todo o meu processo de testagem, ok? Os testes de inteligência são administrados em adultos com a finalidade de obter informações clinicamente relevantes ou alguma medida de potencial de aprendizagem e aquisição de habilidades, avaliação de aptidões prejudicadas, julgar competência para tomadas de decisões importantes, ajudar a tomar decisões sobre transições profissionais e escolha de carreira. Então, vocês veem aí nesse parágrafo, certo? Que está na apostila de vocês, diversos objetivos diferentes, né, de testagem. Então, não é pelo simples aplicar um teste, né? É preciso você ter uma hipótese, ter um objetivo, e aí sim você escolher o tipo de teste que você vai aplicar. Será que você precisa entender se essa pessoa está aprendendo conforme as pessoas da idade dela? Ou se essa pessoa está conseguindo, está com alguma habilidade prejudicada? Vamos supor, ela teve um AVC, então o que está preservado, o que não está? O que a gente precisa trabalhar para melhorar, certo? Será que essa pessoa consegue tomar decisões? A tomada de decisões dela está ok, certo? Enfim, então a gente tem diversos tipos, né, de objetivos diferentes para fazer uma avaliação, incluindo escolha de carreira, escolha profissional, certo? Tem diversas coisas que a gente usa a mensuração da inteligência, ok? Esse nome inteligência, como a gente escuta no senso comum, que parece assim, inteligência é o contrário de burrice, né? Na verdade, não é. A gente está vendo aqui, discutindo, que existem diversos conceitos relacionados à inteligência, mas todos eles tocam no ponto de que inteligência não é uma coisa só, é um conjunto de habilidades que sempre envolve a questão de memória, tomar de decisão, questão do tônus atencional, certo? Então, todas envolvem esses aspectos, mas por isso que a gente chama de cognitivos, certo? E aí tem algumas questões que são importantes de serem discutidas, né? Como, por exemplo, natureza versus educação, tá? Será que a inteligência depende mais? É algo que a gente nasce ou é algo que a gente aprende, certo? A capacidade intelectual representa uma interação entre a capacidade inata e influências ambientais. Isso foi descoberto quando várias pesquisas envolvendo gêmeos idênticos, né, foram realizadas. Uma delas envolve gêmeos idênticos que, quando criados separados, eles ainda mostram pontuações de testes de inteligência notavelmente semelhantes, identificando um pouco esse caráter inato, certo? Em compensação, crianças nascidas de pais inteligentes e adotadas por famílias de classe média são propensas a ter scores mais elevados do que as que não são adotadas por famílias com condição socioeconômica mais alta, indicando que existe uma questão ambiental, ok? Então, há um equilíbrio, né, nessa capacidade intelectual que é representada por essa interação das capacidades inata e influências ambientais. Ainda assim, há uma importância crucial de fatores como ambiente pré-natal e pós-natal, a condição socioeconômica da família, oportunidades educacionais da criança e modelagem parental com respeito ao desenvolvimento intelectual. Esses pais são pessoas que estudam, que estudaram, são pessoas que leem, que não leem, são pessoas, né, que fazem o quê, ok? Então, esses pais enquanto modelos, tá, também estão relacionados ao desenvolvimento intelectual e eles fazem parte do ambiente de interação, né, da criança. Então, prevalece a ideia da posição interacionista, ou seja, a inteligência mensurada em testes é um resultado
da interação entre hereditariedade e ambiente. Então, quando eu estou utilizando testes de inteligência, eu preciso levar em conta sempre a cultura que o indivíduo está inserido, certo? Por isso é tão importante que a anamnese seja muito bem realizada, ok? Outra questão importante é a herança e o interacionismo, certo? Porque as pessoas diferem nas capacidades intelectuais. Nós deveríamos, ou nós somos, né, livres para nos tornarmos o que pudermos ser. Né? Então, há uma influência hereditária na inteligência. Essa influência ela pode aumentar com o tempo, né, devido a interações também com o ambiente. Então, é o caso que tem na apostila de vocês, né, de uma pessoa que, por exemplo, os pais dançam, a criança nasce, faz aula de dança desde sempre, e isso, de alguma forma, esse ambiente influenciou fortemente essa questão da hereditariedade, né, em relação à dança, ou desses aspectos cognitivos relacionados à dança em uma criança, certo? Em compensação, eu não nasci numa família, por exemplo, eu não nasci numa família que ninguém toca nenhum instrumento, mas eu quero aprender. Nós somos livres para aprendermos, né? Nós temos essa capacidade que interage com o ambiente, que não depende só da minha história hereditária, ok? Em relação à estabilidade da inteligência, há um consenso de que ela é relativamente estável por grande parte da vida, sendo que algumas capacidades, né, por exemplo, memória não é tão estável, né, mas enfim, nós temos algumas capacidades mais estáveis do que outras, tá? Embora haja um declínio nessa capacidade cognitiva geral após os 75 anos de idade, que é quando a gente vai envelhecendo, né? Como vocês já devem ter visto na disciplina de neurociências, o nosso cérebro ele se desenvolve, a última parte a ser desenvolvida é o lobo frontal, que está mais relacionada a essa maturidade na decisão, né? Algumas questões de velocidade de processamento, controle inibitório, ok? Tomada de decisão, como eu já falei, e ela termina de se desenvolver em torno dos 30 anos de idade, tá? E aí, lá pelos 75 anos, há um declínio, pode acontecer um declínio na capacidade cognitiva, certo? Não um declínio patológico, tá? Quando é um declínio patológico, aparece cedo, às vezes uns 60 anos de idade, tá? Mas também depende da pessoa, depende da história de vida, né? Não existe uma regra geral, tá? Também foi observado, foram feitos alguns estudos sobre a inflação da inteligência, ou seja, essa inteligência, né, parece que ela aumenta ano a ano. Isso foi chamado efeito Flynn, né? Mas foi concluído que ainda assim não se pode afirmar que isso existe, tá? É preciso mais estudos, né? E isso acontece, a gente vê no dia a dia que até existe uma certa frase, né, que as pessoas dizem que as crianças de hoje em dia são muito mais espertas, as crianças de hoje em dia já nascem fazendo um bocado de coisa que a gente não fazia, né? De fato, a gente tem que ver aí a questão do ambiente cultural, né? Então, as crianças já estão nascendo, né, com celulares que tem WhatsApp, tem internet, tem 3G, né? Pelo menos quando eu nasci não tinha essas coisas. Então, o ambiente que elas estão nascendo é um ambiente diferente. Então, espera-se, né, que elas sejam diferentes cognitivamente do que quando a gente, né, quando outras pessoas, enfim, nasceram, ok? Em relação à personalidade, dizem, né, alguns estudos que há uma influência no temperamento. O temperamento, ele pode afetar a capacidade intelectual, certo? Então, o temperamento, ele faz parte da personalidade, certo? Ele é um componente da personalidade e ele é a nossa forma de reagir às situações do dia a dia, ok? Já em relação ao gênero, não há um consenso forte, né, determinando exatamente em que diferencia homens e mulheres, embora algumas pesquisas digam
que, por exemplo, os homens, eles são um pouco melhores em espacialização visual, ou seja, é a questão da organização do espaço de forma visual, né? Já as meninas, as mulheres, né, teriam um desempenho um pouco melhor em tarefas relacionadas a habilidades de linguagem. Mas essas diferenças ainda não são consensuais, né? Ainda existem estudos, né, tentando verificar se não houve outros tipos de influência nesse momento em que as pessoas foram testadas, ok? Já em relação ao ambiente familiar, foi identificado que crianças que crescem em uma família mais carinhosa, mais amorosa, uma família que passa uma sensação de segurança e bem-estar, essas crianças podem aprender melhor. Não é que somente famílias amorosas vão proporcionar crianças com a capacidade cognitiva melhor. É que quando elas não têm que se preocupar com essa segurança e com esse bem-estar, elas conseguem focar em outras coisas, né? E esse foco acaba ampliando a capacidade cognitiva, ok? Já em relação à cultura, a gente tem sempre que lembrar que a nossa cultura ela fornece modelos para a gente de como pensar, de como agir, e ela diz até para a gente o que é que a gente está sentindo. Então, se vocês forem ver, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala que está nervoso, a gente fala, eu estou nervosa, eu estou com uma certa dor, estou com dor aqui, eu estou com dor no estômago, estou muito nervosa, né? Já nos Estados Unidos, eles associam o nervosismo com vomitar, né? Então, ou eles falam que estão com borboletas no estômago, coisa que a gente não usa, né? Ou eles falam, eu vou vomitar, né? De tão nervoso que fica. Então, até a forma de se sentir, o que a gente sente, nomear sentimento, né? Nomear ação, nomear pensamentos, isso é a nossa cultura que diz, certo? E os testes, eles tendem a refletir a cultura da sociedade na qual o teste é empregado. Por isso é tão importante, é tão crucial a questão da validação do teste naquela cultura, certo? A gente não pode comparar, ok? Uma cultura com a outra porque somos todos diferentes, né? Agora vocês devem lembrar mais uma vez de ler o texto, certo? Leiam direitinho, porque em sala a gente vai fazer uma atividade, ok? Bom final de semana, boa semana para vocês e até a próxima aula.